E Gaspa, nós vamos ter que começar falando sobre as movimentações, né, que estão acontecendo nos astrais de forma tão repentina e rápida que logo se vê esta materialização para a nossa superfície. E por isso a necessidade de todos nós de nos esclarecermos e nos reformarmos intimamente o mais rápido possível para ajudar a esclarecer a massa de 99% da população não desperta, no sentido literal de sentido à vida da qual necessitaremos todos. E nós da espiritualidade já temos essa perspectiva de destino, né? Então nós vamos começar falando sobre as linhas e estágios do tempo que serão ativados e as que não mais serão necessários serem ativados. E também vamos falar do estágio mais complicado, caso este seja necessário de ativado ser. Então acho que vamos começar falando sobre isso, que nós iremos adentrar ao estágio terceiro da execução. E para isso precisamos falar sobre os outros dois anteriores, não é mesmo, Gaspa? O primeiro acredito que foi também anunciado aqui. Então todos nós estamos, nesse momento, utilizando do que trazemos como experiência de diversas encarnações, como o melhor, o que temos a oferecer nesse momento. Nós temos 3 estágios de linhas de tempo. O primeiro estágio, ele vem para mostrar de forma coletiva, de forma para a humanidade, algumas coisas que até então eram desconhecidas e estavam ocultas, jogando a atenção para a humanidade. Depois, seria o segundo estágio, que ele vem abrir esse termo, ele vem divulgar, jogar a consciência de uma outra forma, para que isso possa causar alguma movimentação. E num terceiro estágio, é o estágio da execução na fisicalidade de linhas de tempo que elas vêm mesmo fazer essas transformações. Quando nós vamos analisar ao longo da história, nós tivemos muitos momentos que eles trouxeram grandes mudanças, outras perspectivas, e aconteceram, inclusive, movimentações maiores aqui na nossa história como humanidade. E no momento que a gente se encontra agora, quando nós, trabalhadores, canalizadores, médiuns, vão trazendo as informações que nós estamos num afunilamento de linhas de tempo, nós estamos numa aceleração, isso tudo significa que elas estão no ápice de chegarem na fisicalidade. Algumas já estão em andamento e a gente consegue observar muitas mudanças acontecendo nos últimos meses, nos últimos dias, esses momentos, gerando também toda uma contramovimentação aqui no planeta, onde aumenta a tensão, onde aumenta, para quem consegue também ter um pouco mais de conexão, a ansiedade, a espera, o aguardo, porque a sua alma ela vai entendendo que tem algumas coisas que elas começam a tomar uma forma diferente. E nós estamos entrando nesses estágios da execução, onde algumas coisas elas precisam tomar um andamento mais célere, porque não dá mais para continuar nesse estágio com aquelas situações como está. Uma das linhas de tempo que ela está no ápice, para agora em breve ela tomar andamento, é de revelações. E o que seriam essas revelações? Seriam coisas que até então, num primeiro estágio dessas linhas de tempo, se despertou uma pequena curiosidade. Algumas pessoas começaram a questionar algumas movimentações, algumas decisões, algumas formas que se tocava a vida aqui no planeta. Depois, isso tomou uma consciência muito maior, que seria aquela segunda fase, a fase de estabilização, a fase onde mais pessoas vão tomando consciência e desenrolando, inclusive, da Matrix, da holografia, para criar uma realidade diferente. E depois a gente entra na terceira fase, que é a fase de execução disso, propriamente dito, aqui na fisicalidade. Então, provavelmente nós vamos ter uma série de revelações, apresentações de coisas desconhecidas também, ou ocultadas de uma forma geral da humanidade, e isso vai modificar muitas dessas estruturas usuais. Nós vamos ter coisas que vão nos trazer bem-estar, tecnologias que vão nos trazer formas de viver mais simplificadas, e uma série de movimentos diferentes. Tudo isso serve para um intuito. Quando a gente pensa, por exemplo, em tecnologias, a
gente já comentou uma vez, Pedro, não sei se você recorda, sobre os pleiadianos terem trazido muitas tecnologias que a gente utiliza hoje. Essas tecnologias, elas vêm auxiliar para que a gente possa cuidar da alma também, para que a gente possa fazer coisas diferentes do que a gente faz hoje. Então, uma frase, uma orientação que vinha sempre da espiritualidade era para a gente cuidar de si, estar bem preparado, estar bem ancorado em tudo isso, porque muitas pessoas, como você mesmo relatou, que estão ainda adormecidas para tudo isso que está por vir, isso pode ser, de alguma forma, um pouco mais chocante. Então, isso também reforça que, a partir de agora, aliás, já antes, mas agora se intensificando, e com certeza muito mais conforme o tempo avança, nós todos vamos ser solicitados, vamos ser convocados para estar fazendo parte desses trabalhos e muito mais também para estar amparando a todos que, de alguma forma, vão estar um pouco mais chocados com isso. O pessoal percebe intimamente que há este chamado, né? Que há essa convocação por parte da espiritualidade para que os despertos que estão possam ser expressivos em seu agir cada vez mais, né? Para suprir as necessidades que temos. Afinal de contas, a gente pode perceber também que as ilusões planetárias, que a gente sabe que o planeta vive sob uma capa de percepções programadas, né, que eu chamo do programa de controle da percepção, e aqui a gente tem que tomar cuidado a exporem certas ideias que vão contra aos sistemas estabelecidos no planeta, justamente para não desconfigurá-los do tradicional programa, né? Para que, digamos assim, o gado não seja instruído no caminho da porta do celeiro para que possa escapar em direção à sua liberdade, né? Eles precisam ser sempre muito bem aprisionados através do medo.